É isso mesmo, seja muito, mas muito bem-vindo. Estamos começando aqui o Entre Família. Muito obrigado por estar juntinho com a gente, por permitir que eu chegue até a sua casa. Aliás, você faz parte de tudo isso aqui, é uma extensão. Seja muito bem-vindo. Agora, Suzane, muito boa tarde pra você, viu? Boa tarde, ó, hoje é sincronia total, né? Teve ensaio, a gente nem ensaiou. Boa tarde pra você, sextou em grande estilo, junto com a gente aqui no Entre Família, muita alegria. Eu e o Lucas, a gente já veio até assim mais colorido, né, Lucas, com mais empolgação, porque, né, afinal de contas é sexta-feira, final de semana vem aí. Mas é o seguinte, hoje já vai ser aquela preparação gostosa para você nos seus passeios aí de fim de semana, porque a gente vai falar de um assunto, né, Lucas, que é bastante polêmico, é o dinheiro, minha gente. Onde entra dinheiro, né, Lucas? Dinheiro no bolso. Vamos falar sobre dinheiro, finanças. O dinheiro é um bem importante, né? Porque, afinal de contas, é o salário que a gente recebe do nosso trabalho e tudo mais, a gente poderia filosofar sobre isso, mas sempre dá muita briga. Quando entra dinheiro na jogada, seja qual for a relação, dá muita briga. E hoje a gente vai trazer para uma realidade, assim, interessante, né? Finanças para casais. É um tema que geralmente o pessoal quer fugir. Vamos falar sobre dinheiro, o pessoal tá saindo por aqui, sair, não sabe como lidar, é um certo tabu. Como é que eu falo sobre dinheiro, tudo? E ainda mais trazendo para casais, você analisando como é que tá na sua realidade, na sua casa, como é que anda por aí quando vai se falar sobre finanças? Como é que você administra tudo isso? Tá gerando algum tipo de problema e você não sabe como abordar, como chegar, como tentar resolver? Hoje é o dia. Hoje é o dia. E além dessas questões assim mensais, né? Porque sempre que cai o salário pode gerar ali um conflito na hora de pagar as contas, aquela coisa toda. A gente quer discutir aqui hoje para além disso, né? Casais que podem enriquecer juntos, existem algumas atitudes, alguns passos a serem seguidos para que você aí na sua casa, né, junto com seu esposo, junto com a sua esposa, sejam prósperos. E que isso deixe de ser uma briga e muito pelo contrário, né, Lucas? Seja um momento para sonharem juntos, para falar sobre isso de uma maneira positiva, do que vocês vão fazer, do que vocês vão sonhar, o que vocês vão economizar, investir, para que seja algo gostoso e nem sempre aquilo, né? Exatamente. Aquela briga, quem gastou mais ou menos. Exatamente, você falou sobre essa questão de ser... A gente pode tratar isso de uma maneira prazerosa. Quando vai falar sobre finanças, dinheiro, maneira prazerosa. A gente falou um pouquinho sobre essa questão, às vezes tem uma viagem, tá pensando, junta ali, vamos fazer uma certa reserva aqui, vamos juntar aqui, como é que tá? Vamos sentar, conversar, que vai ser muito bom. Mas isso... daqui a pouquinho, porque a gente vai para um breve intervalo, é coisa super rápida. Lembrando que tem a sua participação, mas daqui a pouquinho eu já falo para você como você pode participar com a gente, mandar as suas dúvidas, porque tem especialista para ajudar a gente aqui, tá certo? A gente vai para um breve intervalo e volta já. Entre Família está de volta. Para você que ligou a TV agora, boa tarde, seja bem-vindo. Não troca de canal não, porque hoje nós vamos falar sobre finanças para casais, porque a nossa intenção aqui, a minha missão e a do Lucas, é entrevistar a nossa especialista para trazer todas as informações para você parar de brigar aí na sua casa por conta do dinheiro, tá? Mas a gente quer você junto nessa conversa aqui, nós não queremos ficar sozinho não, portanto a gente tem uma interação para fazer com você e eu já adianto, o Lucas vai falar qual é a pergunta. Se você não quiser colocar seu nome, né, Lucas, é aquela dica, pode mandar anônimo, anônima, não tem problema nenhum. Fique super à vontade, não quer se identificar, não quer falar, mas quer tirar sua dúvida, quer participar? Só mandar pra gente, coloca como anônimo aqui, não tem problema algum. E pra você, aliás, a pergunta do dia é a seguinte: qual a dificuldade a ir na sua casa por causa do dinheiro? Já começou a aparecer, lembrar de alguma coisinha, algo que tá te incomodando, não sabe como lidar? Então, manda sua pergunta pra gente pelo 12 98315 0249, eu vou até reforçar aqui, é pelo 12 98315 0249, tem também o QR Code aqui no cantinho, apontou a câmera para ali, já consegue falar com a gente, toda uma equipe preparada, esperando a sua participação, você é super bem-vindo, pode mandar pra gente. Quer se comunicar, quer falar o seu nome? Não tem problema, não quer? Enfim, manda, tire a sua dúvida, porque hoje é o dia, né? Hoje é o dia de resolver essa treta aí de dinheiro para não brigarem mais, tá bom? Então vamos junto aqui para nossa salinha da verdade, né, Lucas? Sem mais tempo, bora correr para cá já. Vamos receber a nossa especialista, que já está aqui a postas. Olha só, hoje nós vamos receber uma especialista em finanças pessoais. Ela presta consultoria nessa área. Ela também tem um curso, né, de como controlar o dinheiro.
é a Veridiana Lopes. Veridiana, seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde, pessoal. Boa tarde, prazer estar com você aqui, viu? Prazer é meu. Olha, eu vou fazer a brincadeira que eu fiz aqui nos bastidores, que eu tô me sentindo muito jovem, né? Eu tenho ao meu lado direito um jovem, Lucas, e ao meu lado esquerdo a Veridiana, que foi uma grata surpresa, né? Tão jovem, bastante entendida sobre o assunto. Veridiana, é muito legal realmente falar com uma pessoa jovem assim, né, que já está bem esclarecida sobre um assunto que a gente ainda é muito precário aqui no Brasil, eu diria até pobre de conhecimento, né, que é a educação financeira. A gente não tem isso nas escolas, a gente não tem acesso, não tinha, né, porque agora tá ficando um pouco diferente, a essa questão da educação financeira. A gente está tomando conhecimento recente, né, desde que surgiu aí os YouTubers trazendo esse conhecimento à tona. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão, né, sobre a educação financeira em relação ao nosso país. Olha, infelizmente no Brasil ainda a educação financeira é muito precária, porque não nos ensinam isso nas escolas, na faculdade, né, que teoricamente deveria nos preparar para o mercado de trabalho, não falam sobre isso dentro das casas, né, nossos pais não sabem para passar adiante. Então, a educação financeira no Brasil ainda é muito precário. Agora, exatamente como você falou, por causa da internet, está mudando bastante. Então, é até legal para a gente abrir essa discussão, para que as pessoas possam aprender mais com cursos, com vídeos, com conteúdos, porque dinheiro é tudo na nossa vida, né? Na questão que rege tudo, nossos sonhos, nossos objetivos, se a gente vai mudar de casa ou não vai, enfim. Então, educação financeira é importante para absolutamente todo mundo, não importa o quanto a pessoa ganhe. É engraçado que você acabou de comentar sobre que o dinheiro está presente realmente em tudo. A gente sempre tem que estar lidando com isso. E mesmo assim, quando vai se falar sobre dinheiro, tem gente que evita tudo. É ruim, não sei como me portar quando eu vou falar sobre isso. Ainda mais trazendo o tema de hoje, sobre a finança dentro do casamento, né? Geralmente, isso pode ser ali, acaba sendo, às vezes, um motivo de briga dentro do casamento. Mas isso não precisa acontecer. Na verdade, isso pode ser prazeroso, até como você trouxe bem no comecinho do programa, né? Exatamente. E principalmente quando o assunto é casais, o que eu vejo que acontece muito é que a pessoa espera casar para depois conversar sobre dinheiro. E aí fica um pouco difícil, né, de conseguir lidar com as coisas. O ideal é falar sobre isso o mais rápido possível, porque como você falou, não é um costume. É muito tabu ainda. Eu acho que dinheiro é um dos assuntos que é mais tabu que existem, porque a gente fala sobre muitas outras coisas. Sim. Mas dinheiro ainda tem aquele medo, aquele receio, tem aquele medo de parecer fútil para outras pessoas, sabe? Então... É muito interessante, eu acho que é daí que partem as brigas também dentro de casa, né? Uma vez que eu, como indivíduo, não tenho uma educação financeira, fica muito mais complicado quando eu me junto com outra pessoa que talvez também não tenha, né, essa educação financeira, e os dois começam a se debater. Eu gosto dessa sua ideia, né, de conversar isso antes, né? Falávamos aqui, né, Lucas? Eu falava, olha, Lucas, você se ajeite nesse assunto aí antes de você casar, que vai ser melhor pra você vai antecipar muita coisa. Você de casa não... Desculpa, você de casa não tem ideia. A gente ia vendo no corredor já conversando sobre isso daí, já discutindo, não, porque como é que pode ser isso? Eu já vim com várias dúvidas e hoje vai acabar sendo o dia para tirar realmente. Né, Lucas? Mas é o seguinte, se você que está aí me ouvindo, cara amiga, né, já está casada e casada há algum tempo, porque esse assunto de dinheiro, às vezes ele só se resolve com a maturidade da pessoa e do tempo do casamento. Então, essa é a conversa para a gente tentar entender. Eu queria colocar para você uma coisa que eu vejo bastante, Veridiana, que é quando tem uma pessoa que gasta, que é o gastador, e o outro que é mais controlado financeiramente. Então, isso dá muito atrito, porque o que gasta, né, mais, vamos colocar assim, dessa forma, enxerga aquela pessoa mais controlada como mão de vaca e que nem sempre está pensando no benefício da família, no conforto, né? É aquela pessoa que segura em todos os aspectos, e essa outra pessoa aqui queria um conforto melhor, uma casa melhor, um sofá melhor. Esse outro já acha que é supérfluo. Né? Não, a gente tem que juntar, a gente tem que segurar. Se é para sentar, a gente pode sentar de qualquer forma. Então, como que fica quando esse conflito existe? É uma das coisas que mais acontecem. E, que nem você falou, a conversa vem depois que a pessoa casa. Então, normalmente, a pessoa já dá alguns indícios que ou é mais poupadora e outra é mais gastadora. Só que a gente costuma ignorar, falar, não... É só o restaurante que a gente está indo, é só o rolê que a gente vai hoje, e parece que fica para trás.
Quando a gente percebe que tem duas personalidades muito diferentes dentro do casamento, o ideal é ter uma conversa para conseguir alinhar essa dinâmica. Porque não é bom você só poupar dinheiro, também não é bom você gastar todo o seu dinheiro. Então tem que ter um equilíbrio aí. E esse equilíbrio só vai acontecer com uma conversa, falando o que nós queremos para a nossa família, qual é a nossa meta, quais são nossos objetivos. Nós queremos ter uma casa melhor? Ok, qual é o planejamento para isso acontecer? Porque também não é deixar de lado o conforto, mas também não é adiantar o conforto que você nem pode pagar hoje, né? Boa! Então tem que ser esse equilíbrio. E o ideal é, normalmente no casal, nas consultorias que eu faço, sempre tem uma pessoa que é responsável pelas finanças. Então, se a pessoa que é responsável pelas finanças, normalmente é essa figura mais poupadora, a outra pessoa só vai conseguir gastar se essa deixar. Então, tem que ter um limite. Essa pessoa está gastando aonde? No cartão de débito, no cartão de crédito? Como que você consegue controlar isso, mas mesmo assim deixar a pessoa ter esse conforto, digamos assim? E até essa questão, eu estava pensando agora sobre se dentro do relacionamento, logicamente, conversar antes. Isso é um ponto muito legal, a gente está conversando sobre isso também. Se ele pode ter autonomia dele dentro do casamento, aí depois casou, tem as contas certinhas ali, mas eu posso ter uma autonomia, gastar como eu quero ali, sem ter que dar satisfação, digamos. Mas daqui a pouquinho eu volto para a gente falar um pouquinho sobre isso, abrir esse papo, porque é o seguinte, precisa para o intervalo agora, é coisa super rápida, o Entre Família vai para o intervalo e volta já e não sai daí. Entre Família está de volta e agora com aquele quadro super especial que é o Seu Cantinho Aqui, o canal da mãe. Eu recebo ela, Patrícia Piper. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, hoje eu tô vindo como mãe, hein? Será que eu sou uma boa mãe ou não sou uma boa mãe? Não é essa a questão aqui, não. Mas a gente vai falar como a gente faz em casa, ou pelo menos como a gente está tentando aí melhorar como pais, né? Mães, nesse caso. E hoje a gente vai atender uma demanda de uma mãe, uma telespectadora, uma angústia dela. Ela mandou pra gente e nós vamos atender esse pedido, tá bom? Mas antes, roda a vinheta. E aí, estão preparados? Olha, o assunto hoje tem a ver com crianças que estão se tornando violentas na sala de aula, no ambiente familiar. A gente quer conversar com uma especialista, mas baseada num bilhete que a Suza vai colocar aqui na tela, vai ler. Essa mãe, né, ela recebeu esse bilhete que a gente vai colocar aqui na tela agora, da escola, né? Daquela famosa agendinha que vem da escola. Que é ótimo. E é muito bom, né? A gente consegue acompanhar. E aqui está o bilhetinho, tá? A gente transcreveu, a gente colocou nomes fictícios, pode colocar a próxima tela. Então, são dois professores que reclamaram. Eu posso ler por aqui se a outra tela não estiver pronta. O professor de inglês e o professor de educação física. Então, está escrito o seguinte: prezada família, estou com dificuldades em manter a disciplina do Joãozinho, durante a aula do bilíngue. Ele tem demonstrado falta de respeito com os professores e colegas, atrapalha seus colegas e, por vezes, debocha dos professores quando estão explicando as atividades. Isso ocorre todos os dias, mais de uma vez durante a aula. Solicito que conversem com ele em casa para que mude o comportamento para benefício dele, inclusive. E tem a professora de educação física aqui também, né, Paty? Ela fala: bom dia. Hoje, o Joãozinho bateu em uma colega e em toda a aula está provocando os alunos. O tempo todo não obedecia o que era pedido. A professora de educação física. Olha, eu tenho um filho que é bem peralta, que está numa fase, ele tem 10 anos, está numa fase difícil e ele não bate, né? Não é agressivo a esse ponto, mas eu recebo reclamações, não exatamente assim, mas que está atrapalhando a aula e tudo mais, já recebi, né? Mas como eu conheço o filho que eu tenho, eu já tenho conversado com ele. Quando ele vem me trazer uma situação, a professora falou tal coisa, a professora falou, não, tá, mas como é que você estava nessa aula? Eu tentei, eu levantei a mão, eu tentei explicar, foi assim, e ela não me ouviu. Ou, eu agora tenho que ficar mudo. E aí,
É muito engraçado, Suza, porque na nossa época de aluna, eu era uma aluna bonitinha, sentava, escrevia, desenhava no caderno, sentava lá na frente, sempre levantava a mão para fazer perguntas. Mas eu tenho um filho que não tem essa... Eu sou falante, converso com todo mundo, falava que era uma beleza, mas era obediente. Mas aí eu fico pensando assim, a gente está numa outra era onde as crianças de alguma maneira estão mais aceleradas, né? Então tem o tablet, tem visualmente eles não aprendem como a gente aprendia. É outra geração, mas no caso dele é porque ele conversa, né? Conversa. No caso dessa mãe, está falando de agressividade. Sim. Né? Porque mas uma resposta ao professor também é uma agressividade. O professor colocou ali debocha, né? Deboche dos professores enquanto os professores estão explicando. Eu sempre também fui muito falante, tá, gente? Quase não é perceptível, né? Então, assim, a única reclamação que minha mãe recebia é que eu ficava conversando muito na sala de aula, paralelamente, né? Com as colegas e tal. Mas eu acho que o grande ponto, eu entendo a sua questão, entendo que a outra geração, o modelo de ensino deveria ter mudado. Mas a minha preocupação aqui nessa angústia dessa mãe, que inclusive nos contactou, é essa questão da agressividade. E ela até comentou comigo o seguinte, que ela já explicou isso para ele. É isso que eu quero dizer. Ele chegou a Toda a minha explanação comentou? é essa. Você acha que essa mãe não está falando? E sabe o que ele disse para ela? Essa professora também não ajuda essa mãe, não, né? Vamos precisar de um psicopedagogo, um pedagogo para entender por que neste ambiente essa criança não consegue se comportar dessa maneira. Eu entendo você. A agressividade, na minha opinião, de tudo que eu tenho aprendido, é uma resposta de algo que está acontecendo com a criança. Que e pode você ser acha de que pode casa, ser dentro também da pode ser, e pode ser também na escola. A gente vai descobrir isso com a especialista. Estou dando minha opinião, me chamaram para falar. Mas eu entendo. Ela disse que já falou isso para ele e ele virou para ela e falou assim, mamãe, eu sei o que tem que fazer, mas eu não consigo obedecer. Então temos aí um comportamento agressivo, uma criança que ele tem 5 anos, né? Entende, mas não consegue. E o contraponto é que ela tem um filho mais velho de 6 anos que é super comportado. É o que sempre recebe elogio dos professores. Ele faz todas as tarefas, ele se comporta, ele ouve, ele é obediente, faz tudo. Então, para ela é intrigante. Como assim? Eu educo os dois da mesma forma? Onde é o problema? Imagina mais uma angústia que essa mãe não tem, né? Então, vou abraçá-la, né? Mas antes de abraçá-la, vamos chamar uma especialista, que a gente vai sair desse eu acho, eu penso, eu isso, e vamos entender como que a gente tem que fazer na prática, né, Suza? Vamos sentar. Vamos ali para nossa salinha conversar com ela, porque a minha tendência sempre é achar que, tipo, olha, pode ser que tem uma falta, né? Uma falta de alguma coisa que, de repente, os pais não estão conseguindo... Você vai pro lado da falta da mãe e do pai e a culpa. Eu acho Coitada dessa mãe. Porque assim, eu não posso controlar a escola, certo? Eu não tenho como eu entrar lá e falar, mude tudo e adapte. Eu tenho que controlar aquilo que está ao meu alcance, que são os meus, né? Mas a escola tem um papel de te ajudar nesse processo. Os meus filhos. Entender o motivo. Vamos jogar pra... eu e a Patrícia, nós temos um impasse aqui pela primeira vez. Olha lá. Vamos receber com muito carinho. Ela é psicóloga, pós-graduada em psicanálise. Ela tem atendimento clínico a crianças e adolescentes, né? Ela presta esse tipo de atendimento. Carolina Sousa Brianessi, tentando falar italiano, que é a origem do nome dela. Carol, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Olha, eu e a Patrícia, nós temos um impasse aqui, né? Mas eu quero jogar essa questão para você, né? O que pode estar provocando esse comportamento agressivo dessa criança na escola? Lembrando que essa mãe comentou com a gente que esse comportamento agressivo veio da escola. Em casa, tecnicamente, a relação é super boa ali com o irmão, aquela coisa de irmão mesmo, mas é bem ok. Quando a gente pensa numa criança agressiva, a gente tem que avaliar algumas questões, né? Eu falo que são 3, como se fosse um pilar, né? E a gente precisa pensar em 3 deles. O primeiro é a dinâmica relacional dessa criança, como que ela está se relacionando em todos os lugares que ela convive. Então, na escola, em casa, com os amigos, inclusive com os pais, em especial com os pais ou cuidadores.
né? E a dinâmica ambiental também. Então, de repente, essa criança é ótima em casa, mas dentro de casa eu tenho um grande conflito, às vezes matrimonial ou algum outro tipo de situação conflituosa que pode estar acontecendo. Isso afeta a criança também. E também a gente precisa falar de um fator que é muito importante para todas as crianças, que é a questão do psiquismo dessa criança. Como que está o psiquismo dessa criança? Assim como a gente é adulto, os afetos, eles atravessam a gente de um jeito que a gente não controla. A gente controla, na melhor das hipóteses, o comportamento que a gente tem diante desse afeto. Isso, ao longo do tempo, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, vai se conhecendo. Então, por exemplo, tem pessoas que, quando estão muito irritadas, precisam se calar, né, para depois dar conta de conversar com quem quer que seja que tenha irritado ou que tenha discutido. Tem pessoas que não, que elas precisam naquele momento já resolver, e são pessoas que conseguem muitas vezes permanecer na calma, ter uma clareza de ideias. A criança não é diferente, só que a diferença da criança para o adulto é que a criança ela não entendeu como a raiva afeta, ela não entendeu como a tristeza afeta. Então isso é o que a gente chama de um trabalho psicoeducativo. A gente, da mesma forma que a gente apresenta um alimento para a criança, a gente precisa apresentar as emoções. Dizer, olha, isso que você está sentindo agora é tristeza, você está chorando porque você está triste, está tudo bem a gente ficar triste. Mas o que a gente pode fazer para dar conta da tristeza? Você está irritado agora porque um amiguinho não deixou você jogar? Tá tudo bem, você pode ficar irritado, mas o que a gente faz a partir daqui para dar conta dessa irritação? A gente fica elaborando isso em terapia porque muitas vezes a gente também não sabe dar nome a todos os nossos sentimentos. Então, você concorda comigo que essa criança está sentindo alguma coisa. Você está trazendo que provavelmente pode ser uma coisa da casa, mas pode ser uma coisa do ambiente em que ela está e que ela não está conseguindo lidar ou com a frustração, ou com a raiva, ou com o medo, ou com esses sentimentos, essas emoções. E qual seria assim, a alternativa para essa mãe, né? Pensa, a Suza está colocando aqui que é uma mãe que tem 2 filhos, que um é mais queridinho do que o outro, educadíssimo. Dentro de casa, essa criança não tem esse comportamento. Imagina a frustração dessa mãe de chegar lá, tá, o que eu faço, professora? Qual que é a solução, né? Qual o caminho que eu vou? Porque conversar, eu converso todos os dias, né? Geralmente nunca é uma solução só, porque nunca é uma coisa só. Eu falo que a criança agressiva, ou com qualquer outra questão que ela apareça, geralmente isso é um sintoma que denuncia uma outra questão, né? É o recurso mais primitivo que a criança tem para dar conta de algo que ela não está dando conta, né? Então, para resolver isso, junto aos pais, geralmente a gente precisa de um apoio sim com a escola, a gente precisa repensar como que está o relacionamento familiar de coisas que muitas vezes a gente passa batido e não percebe. De repente, não é que o ambiente seja agressivo, mas que a leitura que a criança faz desse ambiente é uma leitura agressiva. E daí, trabalhar a partir disso, o que essa criança pode fazer para entender melhor esses afetos que atravessam ela, né? Isso pode ser feito em terapia, né? Então aqui a gente está falando de uma psicoterapia infantil. A gente também está falando de talvez uma psicoterapia familiar, se for o caso, né? Mas também a gente está falando de oferecer para essa criança um espaço de diálogo para que ela possa se colocar de alguma maneira, né? Então, de repente, eu oferecer um pouco mais de um tempo de qualidade com o meu filho no final de semana, para começar a observar e perceber, mas será que ele está ansioso? Porque também tem isso. Muitas vezes, a criança, na impossibilidade de entender a tristeza, ela entende esse afeto contraditório que aparece como raiva, entende? Então, em vez dela se sentir triste, ela se sente com raiva, né? E atua diante disso. Então, ela bate no colega, é muito comum em crianças que, por exemplo, são excluídas. Tem grupinho lá, toda escola tem, né? Algum grupinho e tudo bem. E daí essa criança se sente excluída. Na verdade, ela só tá triste. Ela não está com raiva, mas ela não sabe disso. Mas como ela sabe lidar de alguma maneira com a raiva, ela opta dentro dela, e não é uma escolha pensada, é uma escolha sentida, e fica com raiva. E daí ela acaba batendo no amiguinho, ela acaba sendo inadequada ou respondendo ao professor. E também a gente precisa lembrar que essa coisa de responder ao professor é muito da testagem que a criança faz com o adulto.
né? Até onde eu posso ir? Tô conhecendo meu limite agora, eu não sei, né? Até onde que eu posso ir? Até onde eles aceitam que eu vá? E daí colocar limite é responsabilidade do adulto ou de quem quer que esteja ali fazendo essa monitoria. É claro que na situação dessa mãe, né, são 2 filhos, eu tenho só um, né, então acho que é mais fácil você lidar com um. Porque quando você tem 2 e tudo assim um atrás do outro, um de 5 e um de 6, né, apenas um ano de diferença, às vezes tem aquele negócio da atenção que você não consegue personalizar essa atenção. Porque são 2 demandas ao mesmo tempo, cresceram juntos, aquela coisa toda. Você acha que seria o caso dessa mãe também olhar com carinho e personalizar essa atenção para esse filho que no momento está demandando uma atenção especial, né? Sim, é importante a mãe, e por mais que seja muito desafiador, entender a demanda de cada filho em cada momento do desenvolvimento deles, né? Como é uma idade próxima, dá pra gente pensar em atividades que os dois se entretenham e ser um momento gostoso em família, por exemplo, né? Eu não preciso ficar 100% do meu tempo delegando a minha atenção só para um em detrimento do outro, justamente porque se um está apresentando algum sintoma. Eu posso, sim, personalizar um pouco do meu tempo para um, personalizar um pouco do meu tempo para outro, mas principalmente nesse caso, em outros também, mesmo que a idade seja mais distante. Dá para a gente pensar em muitas atividades em família que fortalecem o vínculo, a comunicação e faz até com que os pais se sintam mais conectados com esses filhos, no sentido de fazer combinados com eles e eles respeitarem, no sentido de ouvi-los mais e entender de onde que vem esses sentimentos esquisitos que eles estão tendo, esses comportamentos estranhos. Então, dá para pensar das 2 vias, né? Personalizando um pouquinho, né, a atenção para essa criança, mas também envolvendo a família como um todo, porque no dia a dia é a família como um todo, né? Não é a relação só mãe e filho, né? Ou só filho e escola, é a família como um todo. Olha, Carol, é tanta coisa, é um desafio, né? Muito, muito bom ter você aqui no programa. Não, a gente tem que fazer uma faculdade só para poder saber como que a gente vai fazer. Eu tô na fase de administração do tempo, porque com 2 já fica complicado. Imagina as mães que têm 3, 4, ó, Senhor. Obrigada, Carol, pela sua participação aqui no nosso programa. A gente quer deixar aqui as suas redes sociais, estão passando agora na tela. Entre em contato, uma psicóloga que fala bastante de criança e que pode ajudar você aí nas suas lutas. Até mais, Carol. Obrigada, eu que agradeço o convite. Tchau, tchau, Carol. Que gostoso, né, Paty, poder discutir, aprender um pouco mais. Eu espero que a gente tenha ajudado aí com muito carinho essa mãe, né, que tem aí algumas orientações nas mãos para poder cuidar desse filho. Continuar. Continuar. Faça o melhor com o que você tem, porque não é fácil, né? É isso aí, gente. Paty, obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada, a gente se vê qualquer hora por aqui, né? Com certeza, com certeza. Agora vamos ver lá como que a gente vai continuar falando para os casais. Acho que entra uma pitadinha de filho aí, né? Bora, vou jogar pro Lucas. Lucas Nascimento, tô chegando, vai. Tá aí outro papo que rende em relação a família, mãe, enfim. Parabéns pelo quadro, demais, viu, Paty? Um beijão pra você. Agora, por aqui, o papo também rende e muito, viu? E muito. No bloco anterior, eu tinha até comentado com a especialista aqui, falando um pouquinho sobre essa relação de... tô casado agora, eu tenho as minhas finanças, tudo... Mas eu gosto tanto de alguma outra coisa de comprar, gostava de gastar com certa coisa ali. Será que depois de casado eu vou ter que esquecer disso daí? Aquilo que me dava prazer, eu usar meu dinheiro para alguma coisa me dava prazer, agora isso não vai poder acontecer mais? Então é para isso que eu vou trazer também esse papo para cá. A Suzane já está chegando por aqui também. Suza, cadê você? Está chegando por aqui. Quero saber, como é que faz um caso desse então? Tá ali, gostava de gastar com certa coisa antes, depois eu casei, vou ter que esquecer aquilo? Ou dentro de um casamento também eu posso ter essa autonomia financeira? Dentro do casamento, em qualquer relação, é importante também ter um pouco dessa autonomia financeira, porque nós somos indivíduos, né? Então, por exemplo, às vezes algo que eu gosto de fazer, seja ir no salão, seja ir no teatro, seja fazer qualquer coisa assim, talvez jogar algum esporte que o meu marido não goste, é importante eu ter isso também. Assim como ele também vai ter algumas coisas que eu não gosto tanto, mas para ele é importante. Então tem que ter essa conversa e o dinheiro separado para que cada um tenha essa autonomia. É até algo que eu estava falando com você nos bastidores, né?
Pode ter sim, desde que seja muito bem conversado e tem um orçamento para cada um dos dois fazer isso. Não é só uma pessoa também que pode ter essa autonomia, né? Tem que ser os dois. Tem que ser algo legal para os dois. O direito tem que ser igual aqui, não tem só um vai ter o benefício e o outro não. Exatamente. Aí entra realmente essa questão da conversa, importante, de tratar tudo certinho antes. Veridiana, existe um melhor modelo, assim, quando a gente fala assim, vamos fazer uma organização financeira? Tem que ter conta conjunta. Não precisa ter conta conjunta. Existe um melhor modelo para que realmente as brigas sejam extintas? Olha, não existe o melhor modelo para todo mundo. O melhor modelo para todo mundo é entender o que funciona muito bem na dinâmica individual daquele casal. Porque, às vezes, se tem uma pessoa muito gastadora e outra muito poupadora, vocês juntam todo mundo na mesma conta e todo mundo tem acesso àquele dinheiro, fica mais difícil controlar. Às vezes, para aquele casal é legal ter um pouco dessa individualidade que a gente estava falando e misturar só as contas em comum. Então, aluguel, financiamento, despesas com carro, por aí vai. Então, por isso que é importante ter essa conversa. Tem muitas pessoas que a dinâmica do casal funciona muito melhor quando tem essa individualidade e só se juntam quando são os gastos ou ganhos em comum. Mas também tem outras pessoas, como, por exemplo, eu vejo muito na minha casa, onde eles juntam tudo, né? Meus pais juntam tudo e funciona muito bem nessa dinâmica. Mas tem que entender o que funciona para você e para o seu esposo aí. Então desmistificamos esse assunto, viu, gente? O que funciona melhor na sua casa. E para isso, como a Veridiana disse, né, sobre a conversa, o diálogo. Eu sei que nessa hora que a gente fala da conversa, eu entendo você. Eu sei que nessa hora existem confusões, né? As brigas, às vezes, elas estão ali na hora de conversar. Mas precisa achar um canal, né? Talvez não deu certo nessa primeira conversa, saem, respirem, tenta voltar numa segunda e vai fazendo tentativas até que uma hora realmente sentar e conversar vai dar certo, tá? Olha, o programa não acabou não, tem muita coisa ainda para você aprender. Nós vamos aprender quais são os passos, né? Quais são as atitudes de casais que enriquecem juntos. A gente vai fazer um breve intervalo, isso e muito mais ainda hoje, aqui no Entre Família, que vai e volta já já. Entre Família está de volta e agora com um presente super especial para você. Hoje estamos falando sobre finanças para casais, então nada mais justo do que ofertar para você algo que vai te ajudar aí na sua casa a ter essa orientação. Olha só, essa é a nossa revista Saldo Mais, que trazem orientações muito legais aqui de como controlar o dinheiro, de como administrar esse assunto em casa, como organizar as finanças dentro de casa. Eu sei que você está aprendendo muito no programa de hoje, mas eu quero deixar essa revista para que ela te acompanhe ao longo da sua vida, para você se organizar financeiramente aí na sua casa. E é de graça, tá? Não custa nada, porque o custo dela já foi pago, então para você não vai custar nada. E como que você faz para ter essa revista aí? Basta entrar em contato aqui com a gente, tá? Tá passando o nosso WhatsApp, o nosso telefone que você pode ligar, e tá passando também o nosso WhatsApp, o DDD é o 12 98244 4449. Vou repetir para você anotar aí, tá? 982444449, lembrando que o nosso DDD é o 12. Ou então você pode tirar uma foto aqui da tela e aí você salva esse número e depois você escreve assim: oi, gostaria de receber a revista Saldo Mais, e a nossa equipe vai mandar gratuitamente aí para sua casa, né? É só você colocar o nome, o endereço e ela vai chegar para você, para que você possa ter uma melhor vida financeira, tá bom? E agora nós vamos para a nossa dinâmica. Quais são as atitudes para os casais que querem enriquecer juntos, hein, Lucas? É exatamente por isso que eu já vim pra cá, já tô aqui, ó, do ladinho da minha dinâmica aqui pra gente poder conversar, aprender um pouquinho mais sobre isso junto, esse papo tão legal hoje do programa. Tenho certeza que você já parou pra refletir um pouquinho sobre isso daí, analisando algum ponto da sua casa. Mas olha só, eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, nosso totem, olha só, o cofre tá vazio. E juntar dinheiro vai ser difícil ou não dentro de um casamento? Então, eu trouxe alguns pontos que ela vai me ajudar aqui. A gente vai passar e vai entender de uma vez por todas, né? Eu já quero começar aqui, ó, sem segredos. Já quero colocar aqui embaixo já, que é o seguinte: ter segredos dentro aí das finanças de casais me parece, logicamente, não ser uma boa, né? Você comprou ali escondido, depois tem que dar. Mas o que é isso aqui? De onde saiu esse valor aqui? Não é por aí, né? Tem até nome para isso, sabia? O nome é infidelidade financeira. Então, se tem algum segredo aí acontecendo de, eu tenho que comprar essa coisa, porque senão minha esposa briga, o meu marido briga,
Está faltando diálogo. Então, a Suzy até falou no bloco anterior sobre a conversa. Você começa a conversar sobre dinheiro, só que sempre sai uma briga. Talvez você esteja começando a falar sobre o problema. Então, minha dica para todo mundo que está em casa é o seguinte: fala com seu cônjuge e fala o seguinte: vamos separar parte do nosso domingo para falar sobre esse dinheiro e para falar sobre sonhos e metas? O que nós dois queremos para a nossa família ou para nós dois mesmo? Nós queremos viajar, trocar de casa, trocar de carro, se aposentar tranquilamente. E comece a falar sobre os sonhos, depois fala sobre os problemas. Porque você começa a falar de uma maneira mais legal, mais divertida, e aí o papo de dinheiro fica mais confortável. E até essa questão de a gente falar sobre finanças, tudo, às vezes o pessoal tá fugindo, até comentou sobre essa questão. E não, ela pode ser sim prazerosa. Você acabou de dar dica, falar um pouquinho sobre viagens, tudo, aquilo que a gente já pensou em, quem sabe, lá no tempo de namoro, agora pode realizar. Exato. Então dá para tratar esse tema de uma maneira prazerosa. É um início ali para a gente começar a falar daquilo e dentro do casamento tornar algo tranquilo. Não é o que vai gerar briga, o pessoal vai fugir, né? Exatamente. E faz desse momento um encontro entre o casal. Então, abre um vinho, pega um café, pega um chá, pede uma pizza e faz ser um ambiente gostoso mesmo, não só pela conversa. Pegou a dica, né? Então, ó, é o seguinte, já recebemos essas dicas, então já tem um dinheirinho guardado aqui já no cofre, ó. A gente quer mais, lógico, tem os sonhos aqui. Então, já vem aqui um pouquinho de cada vez. Agora, já o próximo tema, diálogo financeiro, a importância disso aqui também. A gente até entrou um pouquinho nesse tema, mas essa é uma outra parte que também vale muito a pena, não esconder, não virar um tabu, não querer esconder esse tema, né? Exatamente. Então, a partir do momento onde você tem as finanças compartilhadas com alguma pessoa, seja até em casal ou compartilhada com os pais, ou com os irmãos, primos, que seja, mas compartilhando com outra pessoa, tem que estar todo mundo bem alinhado. Porque se você está tentando poupar e economizar e fazer o plano acontecer e a outra pessoa não está querendo a mesma coisa, vai ser muito mais difícil conseguir fazer o sonho sair do papel. Então, esse alinhamento, essa conversa tem que acontecer e pode ser muito mais tranquilo do que a maioria das pessoas pensa. E, logicamente, entrou num casamento ali, as ideias têm que estar, logicamente, parecidas. Essa questão de você poder conversar bastante, até tratou também isso aí durante o programa já, poder ter aquele diálogo, acaba sendo importante, né? Exatamente. Então, vou pegar aqui mais um pouquinho, ó, juntamos mais um pouquinho de dinheiro, nosso cofre já não está mais tão vazio assim, que bom. Isso me agrada aí muito. Já vou colocar outra parte aqui. E o mais legal da questão do diálogo é que quando você começa a falar do problema, seja o problema uma dívida, por exemplo, tá, a gente tem que enfrentar essa dívida porque a meta é viajar no final do ano. Então fica muito mais tranquilo depois você enfrentar também o problema, porque não dá para ignorar. E é um incentivo, porque se eu tenho algo para cumprir, aquilo que vai ser, digamos, uma recompensa depois, imagina, Exato. uma viagem. Eu estou aqui pensando em viajar, eu tenho essa dívida, então eu vou me esforçar aqui, vou economizar alguns pontos, porque eu sei que a recompensa vem depois. Agora pode ser que eu não vou realizar o que eu gostaria aqui, fazer algo ali ou outra, mas lá na frente algo vai me recompensar, isso pode me ajudar a quitar essa dívida, Com tudo. certeza. Mesmo deixando de lado alguns planos ali no momento, mas no final depois vem recompensa, né? É tipo ir na academia um pouquinho todo dia para no final ter um corpo legal, ou ter ser mais saudável, comer melhor, enfim, é a mesma coisa. Feito. Vou colocar aqui o nosso próximo tópico aqui, planos em conjunto. Olha, esse é um assunto que até vai de encontro com o que a gente estava falando, de ter autonomia financeira, mas, além dos planos individuais, o casal, ele tem que sonhar junto. Então, tem que ter o equilíbrio aí. Beleza, nós somos indivíduos, eu quero viajar e meu marido não quer. Fica um conflito aí. Então, a autonomia vai até certo ponto, porque a partir do momento que você casa, tem outra pessoa tomando a decisão junto com você. Então, ok, se eu quero viajar e meu marido não quer, qual é o meio termo que a gente pode ter aqui? Então, se ele abre mão, digamos assim, de fazer algo que eu gosto, qual é a meta que ele quer que eu também possa entrar em conjunto? Principalmente coisas que vão acontecer junto com o meu esposo. Então, comprar uma casa, comprar o carro, se aposentar, às vezes alguma dinâmica com as crianças, enfim. Então, isso também tem que ser conversado e tem que estar bem alinhado. É a família que se formou. Exato. Logicamente, você estava solteiro ali, quem sabe, e você queria fazer alguma coisa, era só realizar. Você se resolvia com você mesmo, você economizava, juntava e realizava. Agora, dentro de um casal é diferente, vai muito da questão do diálogo. E até você falou dessa questão de família, filhos, também entra nesse quesito, né, de eu vou pensar algo em que minha família esteja envolvida, que vai ser legal.
pro parceiro ali, pra parceira, ou então para os filhos também, que vai ser legal para eles, né? Exatamente. A partir do momento que você casa, não é mais só você. Então, pense no conjunto também. Seja você com a sua esposa, ou você com seus filhos, ou a família no geral, né? Tá certo. Mais dinheiro, então, pro nosso cofre aqui, que tá quase pela metade já, ó. Boa. Nossa, mosquinha, tchau. Tchau. Isso muito me agrada, viu? Tá aqui. Então, já vamos pro próximo tópico, então. Ajuda mútua. O que seria? Olha, quando a gente fala nessa ajuda mútua, é quando a gente pensa na dinâmica do casal em conjunto. Então, a gente estava falando sobre a dinâmica do casal, qual a melhor forma disso acontecer. Independentemente da dinâmica que você escolheu, se é juntar tudo ou juntar parcialmente, isso tem que acontecer, porque vocês vão morar na mesma casa, talvez vocês usem o mesmo carro, as crianças vão para a escola e vocês dois são responsáveis. Então, também não adianta você achar que só uma pessoa é responsável pela família. Não, os dois, principalmente se os dois trabalharem, são responsáveis em conjunto. Então, isso também tem que estar sempre alinhado. Ok, quais são nossas contas em conjunto? Quanto cada um vai contribuir aqui? Ou se for em conjunto totalmente a vida financeira, essa conversa fica até mais fácil, né? Porque fica óbvio que, beleza, a escola das crianças, os dois vão pagar, independentemente de onde vem esse dinheiro. Aí até a gente pode entrar naquela questão que eu até trouxe para o começo do bloco, de que, lógico, acontece o diálogo, tem as contas em conjunto ali, pensam, isso é de respeito a nós dois agora, Exato. como casados, mas também pode existir também, ó, esse tanto aqui eu guardei para mim, vou gastar com aquilo que me dá, que é prazeroso, aquilo que eu fazia antes, que eu não vou esquecer, não vou tirar da minha vida. Exatamente, isso tem que estar combinado. Então, ok, quanto nós vamos separar para que cada um tenha um pouquinho dessa autonomia? Quanto se encaixa no nosso orçamento para que isso aconteça? E aí já está tudo definido. E aí, tá pegando as dicas? Tá lembrando de alguns pontos por aí na sua casa, tudo, o que você pensava ou não? Tava perdido, agora tá se encontrando aqui com as dicas? Então é isso aí. Então, ó, avisa aí quem tá longe aí para ficar ligadinho com a gente, pegar as dicas por aqui para ficar super mais fácil. Ela explicando pra gente, ficar super mais tranquilo aqui, tirando aquelas dúvidas. Eu quero aproveitar agora já pegar um restinho de dinheiro que tem por aqui ainda, que na verdade vai somar ainda mais aqui no meu cofre. Já quero colocar aqui a quantidade. Bonito, hein? Tá ficando bonito. Vamos para o nosso próximo tópico aqui, ó, fundos de emergências. Eu imagino o quanto é importante. Isso acho que não, logicamente, só no casamento. Você ainda não casou, não está nesse patamar ainda da vida. Mas é o seguinte, é bom sempre ter algum fundo de reserva. Aconteceu alguma emergência, e aí, como é que faz? Vai tirar de onde? É bom pensar isso. E acho que dentro de um casamento acaba sendo mais importante, porque não é mais só você, tem uma outra pessoa também. E principalmente quando tem as crianças, porque criança parece que assim, vem junto com ela um pouquinho de imprevistos. É natural de ter filhos, de ter crianças, ter essa dinâmica. Então, esse conselho aqui não é nem apenas para casais, é para todo mundo que já começou a ganhar dinheiro. Imprevistos acontecem. Seja perder o emprego, seja ter algum imprevisto com as crianças, com outra pessoa da sua família, com a sua casa. Então, esse fundo emergencial precisa ter. Normalmente, o mínimo que a gente fala é pelo menos 6 vezes o quanto todo mundo ganha. Então, se o casal ganha, para conta simples, R$1.000, no mínimo tem que ter 6 mil nesse fundo emergencial. Longe da poupança, pelo amor de Deus, que poupança não é investimento. Isso que eu ia falar, até sobre essa questão de onde que eu vou guardar. Vou guardar embaixo do colchão ali, na gavetinha da estante. Amor de Deus. Não, a poupança está bem guardada ali, ninguém vai mexer, é a minha emergência. Tem outros fundos que eu possa colocar e que ele pode render, né? Exatamente. Se você deixa embaixo do colchão na poupança, pensa que todo esse montanha de dinheiro vai diminuir aos pouquinhos, porque tem essa questão dos investimentos. Então, até para a gente não estender muito e explicar os investimentos, Tesouro Selic é a opção mais indicada para esse tipo de objetivo. Tá vendo, pessoal? Tá vendo aí? Pegou a dica? Pegou? Então, tá certo. Fundo de emergência, então, só relembrando, esse assunto não é só, logicamente, para casou ali até antes, é bom você analisar tudo. E acaba sendo um treinamento, né? Se antes, quando eu tô ali solteiro, não tenho a minha família estabelecida ainda, eu já penso nisso, isso vai acabar ficando mais fácil, essa educação que eu já tenho, já carrego para quando realmente estiver dentro de um casamento, né? Exatamente. Aí você só soma com a da outra pessoa. Então, isso tem que acontecer a partir do momento que você começou a ganhar dinheiro. Tem que existir. Pensar em tudo sobre se quer viajar, vamos separar aqui, quer fazer outro plano, alguma viagem para casa da família, tudo, ou acontecer alguma coisa que não era planejado,
vai voltar. Então já quero pegar aqui, ó, o resto do nosso dinheiro. A gente já conseguiu bastante aqui, ó. E o cofre tá cheio agora sim, assim que eu gosto. Tá vendo só? Estamos ricos. Ficou bonito. Ficou bonito. Então, com todas essas dicas aqui, a gente consegue realmente ver que não é esse bicho de 7 cabeças aí, a gente pensando, não vou conseguir, não quero falar sobre dinheiro, isso afasta, vai gerar briga lá em casa. Não. Olha aqui, ó, as dicas dadas, cada ponto aqui. De pouquinho em pouquinho a gente encheu o nosso cofre e espero que aí na sua casa também, na sua realidade, você consiga aí juntar e fazer planos, ter um fundo de reserva e que esse assunto seja cada vez mais tranquilo. Suzane, volto com você aí, que a gente está voltando aí para a gente poder conversar, que eu sei que o papo rende. Vamos voltar aí para nossa sala. Agora chegou a hora de você aí de casa, que abriu seu coração, a sua realidade. Vamos poder chamar você para essa conversa. Então, por favor, produção, pode colocar na tela a nossa primeira interação aqui dessa tarde, falando sobre finanças para casais. Anônimo. Então, vamos lá. Estou casada há 23 anos. Sou a equilibrada financeira. Quando o conheci, ele tinha uma moto. Um belo dia, chegou em casa sem ela e perguntei. A resposta foi que estava na revisão. Passou um dia, 2, 3, uma semana. Perguntei, não vai pegar a moto? Foi aí que ele revelou que tinha vendido. Vamos colocar... É a mesma história, né, produção? Tá. Há uns 10 anos, saiu do trabalho, daí falei, vamos juntar as economias para construir uma casa para alugar? Daí pedi várias vezes para pôr na minha conta e ele falou que não precisava. Quando apertei um pouco mais, falou que tinha pego um empréstimo no banco e não conseguiria contribuir para esse projeto que seria nosso. Vai vendo, Veridiana. Esses dias, ele foi comprar um celular pela internet e caiu no conto do vigário. Conclusão, perdeu quase R$1.000. O que eu, como esposa, posso fazer? Me ajude. Ó céus, é tipo caso de família, né? É caso de família, esse programa, ele aborda exatamente a realidade do dia a dia, Veridiana. E lembra que ela é casada há 23 anos, tá? Sim. E teve algumas ocorrências aí, e sempre nesse imbróglio. Esse é o caso clássico de infidelidade financeira que eu falei um pouco antes. E o que acontece muitas vezes é que provavelmente ele sentiu vergonha de falar sobre isso. Porque ele pegou um empréstimo. Ele não pegou esse empréstimo só porque ele queria pegar dinheiro emprestado. Alguma coisa aconteceu que ele não quis compartilhar. Porque normalmente os homens se sentem responsáveis pela família, né? Então, ok, aconteceu alguma emergência, aconteceu alguma coisa assim, não vou falar, não vou compartilhar, porque não precisa saber que tem algo ruim acontecendo. Então, o ideal para solucionar isso é os dois sentarem para conversar e falarem, agora nós dois somos responsáveis pela nossa situação financeira. Agora nós dois estamos juntos nessa. Aconteceram imprevistos, aconteceu um monte de coisa no meio do caminho, mas a partir de agora, vamos caminhar juntos nessa? Porque eu quero construir uma coisa para nós dois. Eu quero que nós dois cresçamos juntos. Tá certo. Tá certo, né? Uhum. Quero que a gente cresça junto. Então, isso tem que acontecer. Principalmente falando, tudo bem, deu errado até aqui, mas vamos agora começar em conjunto. Não vamos ter vergonha, nós não vamos ter medo, vamos ter um diálogo aberto aqui. Esse ponto de, realmente, a vergonha, né? Às vezes não quer assumir alguma coisa, quer esconder. E só vai ficando pior, também, né? Vai se embolando, principalmente pensando com finanças. Porque é uma situação atrás da outra. Espero que tenha ajudado você, né? Eu sei que não é fácil, né? Ainda mais casada há tanto tempo. Mas espero que essas dicas da Veridiana possam ter te ajudado, tá? Tem mais gente chegando, Luquinhas? Tem mais gente participando. Lembrando que você pode mandar a sua interação pra gente, a sua pergunta. Tá com dúvida aí? Surgiu alguma dúvida durante a nossa explicação? Tudo? Lembrei de algum outro ponto? Pode mandar pra gente, tá certo? A interação tá chegando, só lembrando que pra você participar, a interação tá aí, daqui a pouco eu reforço pra você, então também é anônimo, não tem problema nenhum, você pode participar super à vontade. Seguinte, sou muito controlada com minhas finanças, nunca gasto mais do que recebo, mas o meu esposo é descontrolado e gasta o salário dele antes de receber. Nossa. Desde que nós casamos, eu converso com ele e não adianta. O que fazer? É o que já veio de antes, né? Exatamente. Então, o que é o ideal, já que você é a pessoa mais controlada, digamos assim,
abra para ele a possibilidade de você ser a responsável por cuidar de tudo isso. Então, se ele gasta o salário antes de entrar, é porque ele tem recurso suficiente para fazer isso, seja um cartão de crédito, seja um cartão de débito. Então, a partir do momento que você é responsável e você sabe o quanto os dois ganham e qual é o teto de gastos que você pode deixar com ele, você vai deixar um limite. Pode ser um cartão de crédito com limite baixo ou uma conta específica com pouco dinheiro. Porque dessa forma, mesmo se ele queira extrapolar, mesmo que ele tente extrapolar, não vai ter como. Então fica muito mais fácil fazer dessa forma. Você pode combinar o seguinte, receber o salário, manda para sua conta, você é responsável por isso, e aí você manda de volta só o valor que ele pode gastar naquele mês e tira o limite de cheque especial da conta dele. Pode ser que ele vá empinar a carroça? Pode ser que sim. Mas aí você tem duas alternativas, né? Fala assim, olha, ou você aceita essa que eu estou propondo, que vai nos trazer prosperidade, ou então você, por si só, tem que mudar o comportamento, né, Viridiana? Exatamente. E, às vezes, não é nem porque a pessoa não quer mudar, ela tem esse impulso. Então, tá acostumada sempre a gastar dinheiro, gastar e depois ver como paga, é um hábito que tem que ser quebrado de alguma forma. Quando você tira a escolha da pessoa, fica muito mais fácil isso mudar. A escolha de gastar desesperadamente, né? Achei legal ter essa questão de um limite que pode gastar por isso. Porque geralmente pega ali a conta, vê o salário ali e fala, nossa, eu tenho muito ainda para gastar, eu tenho um limite tranquilo, o banco estabelece ali, você vai, depois para poder se ajeitar. Aí que tá o problema. Sim. E nessa questão de você, eu mereço, você pode... Talvez você não mereça tanto, viu? Então, vamos ficar um pouco mais ligado com isso. Talvez você não mereça tanto assim. Tem mais participação aí, produção? Olha só, tem participação sim, eles me falaram aqui agora, mas a gente vai colocar para você no próximo bloco, a gente tem que fazer um pequeno break, tá? E no intervalo, na volta do intervalo, a gente tem mais a sua participação chegando por aqui. E já te adianto, tem estreia hoje no Entre Família, um quadro super legal produzido pela Yasmin. Então você fique ligadinho, tem a sua resposta no próximo bloco, tem estreia para você, tá bom? O Entre Família volta já. Entre Família está de volta e olha só, já vou falar de estreia aqui na TV Novo Tempo. Hoje a gente está cheio das novidades. Tem estreia aqui no Entre Família, tem estreia na TV Novo Tempo amanhã. Eu estou falando sobre esse seriado aqui, Tudo na Vida, que estreia amanhã, sábado, dia 4 de junho de 2022, porque é um marco importante esse dia. É o primeiro produto, né, produzido pela própria TV Novo Tempo para o público jovem. Então a gente está super ansioso, a gente está super empolgado com essa novidade. Nessa série vão ser abordadas algumas temáticas envolvendo as histórias de vidas de um grupo de jovens, né? Tudo começa com um jovem que foge do Ceará, né, por ter cometido um crime, e aí ele vem para São Paulo, para uma cidade grande, para morar com a sua avó. Ele acaba conhecendo um grupo de jovens e essa relação dele com esse grupo de jovens vão sofrer algumas coisas, né? Porque tem drama envolvido, a história de vida de cada um. E nessa eles vão aprender muito, né? Vão ter entendimentos, desentendimentos nessa lida da vida, né? Em se tornar adultos, né? Então a gente tem algumas histórias. Nós vamos ver a história da Cris, que é uma menina super dedicada. Ela mora com um pai que ficou desempregado, ela faz faculdade, agora... Eles estão num conflito do que vai fazer, né? Porque o pai está sem dinheiro, está desempregado, que é o Ceará. Que é um mineiro, desculpa, é um mineiro, e eles vão ter que lidar com essa situação. Nós vamos ver também a história da avó de Neto, que é esse jovem que eu falei para vocês, né, que foge do Ceará para São Paulo, que é a dona Lidu, que ela também trabalha, tem um comércio, olha, enfim, tem vários personagens, tem um personagem que eu achei muito legal aqui, que é o Abdu, ele é um refugiado sírio, né, que busca recomeçar a sua vida aqui no estado de São Paulo, que também vai entrar nesse drama, nessa história, e vai trazer tudo de ensinamento aqui pra gente, tá? Pra você que é jovem, eu tenho certeza que vai amar esse seriado, e pra você que é mamãe, que é vovó e que tá ouvindo a gente agora nesse momento, convida o jovem da sua casa, o adolescente, para assistir esse seriado. É amanhã, às 6h30 da tarde. Às 6h30 da tarde é a estreia. E lembrando que todos os sábados, às 18h30, né, às 6h30 da tarde, vai ser exibido
Vai ser exibido um episódio a cada sábado. E pelo que eu recebi aqui, gente, são, se eu não me engano, 13. Isso, a primeira temporada tem 13 episódios. Então, a cada sábado, a partir de amanhã, será exibido um desses 13 episódios, tá bom? Então, vou reforçar, tá aqui na tela, né? Mas só reforçando, amanhã, sábado, às 6h30 da tarde, estreia Tudo na Vida. Combinado? Todo mundo vai assistir, compartilhar. E tem no NT Play, tá? Vou sentar aqui. Lembrando, eu gosto disso, né, Lucas? A gente estreia as coisas aqui, mas tudo fica lá no NT Play. Tá tudo lá, tá salvo, porque às vezes a pessoa não pode assistir nesse horário, né? Tá em alguma programação. Tem como rever no NT Play. Isso, às vezes a pessoa assistiu, gostou, lembrou de alguém, quer compartilhar, só mandar o link, vai pra lá, tá tudo por lá, o pessoal consegue acompanhar e sempre vai estar por lá cada episódio. Lançou na TV, depois vai correr pra lá e como consegue acompanhar, o locutor do NT Play, como é que é? Tá tudo aqui. Pra quem não sabe, NT Play, tá tudo a voz aqui. do Lucas que fica rodando nesse comercial. E tem mais estreia, e a estreia hoje, agora. Ai, caramba, isso eu tô muito feliz por isso, olha só. Hoje tem a estreia do quadro A Linha do Tempo do Amor, pensado aí pela Yasmin, pela nossa produtora. Um beijão pra ela, parabéns. Eu estive um pouquinho até nos bastidores vendo como ia funcionar. Não aguentei de curiosidade, né? Você foi lá conferir. Eu fui lá conferir o que estava acontecendo, né? Ai, gente, eu queria estar aqui nessa gravação, mas não pude. Fui lá conferir, ver os bastidores, tudo produzido ali realmente com muito carinho. E um tema bem legal, Linha do Tempo do Amor. Também tá até ligado até com o que a gente está falando até hoje, né? Esse quadro, ele vai ser apresentado pelo pastor Gustavo Marques, que ele é bem conhecido, né, no Instagram, porque ele responde várias perguntas dos seguidores dele, muito envolvido nessa questão de namoro, né, de relacionamento. Ele é muito engraçado, é super alto astral. Então, a gente convidou ele para esse desafio de responder aqui, junto com a gente no Entre Família, essas questões. Hoje, o episódio, ele vai falar sobre como ser o solteiro certo. Não é simplesmente querer, né? E as coisas vão acontecer. E aí? Já esqueceu o ex? Né? Já esqueceu a ex? Já resolveu seus conflitos anteriores? Tem que ser o solteiro certo, porque senão não vai dar certo o relacionamento também, né? Tá preparado? Não é só aquela coisa de postar status, tá namorando, tudo, fotinho. Não, calma aí, vamos resolver, tá tudo tranquilo. Tem que estar resolvido, né? Exatamente. E é isso que o pastor vem trazendo no episódio de hoje. Então, novamente, parabéns a Yasmin pelo novo quadro. Realmente tenho certeza que você de casa vai gostar e muito. É estreia, tenho certeza que você vai gostar, então pode rodar. Olá, muito boa tarde, eu sou o pastor Gustavo Marques e esse é o quadro Na Linha do Tempo do Amor. Esse é um quadro preparado de maneira muito especial para você, nesse mês de junho, receber dicas importantes para a sua vida sentimental. Como ser feliz no amor, né? Como ser um solteiro que está preparado para receber a sua bênção na vida sentimental. E você que já namora, como fazer o seu namoro prosperar, ser um namoro que honra a Deus. Tudo isso e muito mais nós veremos hoje e nos próximos episódios. Então, vem comigo. Solta a vinheta, produção. Neste primeiro episódio, nós vamos falar sobre a vida de solteiro. Tem muita gente que ora a Deus pedindo a Deus uma pessoa certa, mas a pergunta para você é: você tem sido a pessoa certa? E eu reuni algumas das principais perguntas que chegam para mim lá na internet e eu quero trazer para você em forma de dicas práticas. Vamos lá? A primeira delas é o seguinte: como se preparar para um relacionamento, pastor? Bom, é importante você entender que para fazer alguém feliz, você tem que estar feliz consigo mesmo. Então você tem que resolver algumas questões. Por exemplo, tem traumas a serem resolvidos na vida sentimental? Para que você não comece um relacionamento já descontando na outra pessoa que não tem nada a ver com o que aconteceu na tua vida. Tem gente que quer namorar e quer um salvador, não quer um companheiro, não. A pessoa está buscando alguém que vai te tirar desse poço fundo de solidão e sofrimento. Não é assim. Já tem outras pessoas que querem ser o salvador ou a salvadora e acabam gostando de alguém cheio de problemas emocionais. Nesse caso, você não quer um parceiro, você quer um projeto, né? Cuidado, não deixa a carência dominar, principalmente nessa área de escolhas na vida sentimental. Então você precisa se preparar. Às vezes é necessário esperar um pouquinho mais até que os sentimentos estejam em ordem e aí sim você vai estar pronto para conhecer outra pessoa. Pastor, dependência emocional, como resolver?
Tem muita gente que esbarra nesse ponto. Dependência emocional é quando você faz da outra pessoa o motivo da sua existência. Tem gente que é assim, eu encontrei a mulher da minha vida, o homem da minha vida, sem ele eu não sou nada. Calma, gente. Dependência emocional tem algumas características também. Baixa autoestima, insegurança. E essa insegurança faz você ser uma pessoa ciumenta, possessiva. E você acaba espantando as pessoas que se aproximam de você. Muito cuidado com isso. Em alguns casos, é preciso buscar tratamento. Isso vai te ajudar. Uma outra questão muito comum é a seguinte: pastor, como eu faço para curar essas minhas feridas emocionais? Gente, cada ferida tem uma causa. Você precisa descobrir qual é a causa da sua ferida. Quando é que essa criança interior foi ferida lá atrás? Por exemplo, tem gente que sofre hoje num relacionamento por conta de um exemplo que teve dentro de casa. Pastor, eu sofro e eu sou assim muito possessiva, ou ciumenta, ou insegura, porque eu convivi com as traições do meu pai para com minha mãe. E aí você acha que vai acontecer o mesmo com você. Então você precisa buscar a causa dessa insegurança e buscar tratamento. Muito diálogo, conversa com pessoas maduras e ajuda profissional. E, gente, essa é a pergunta campeã. Como eu sei que eu estou gostando da pessoa certa? Será que essa é a pessoa de Deus para mim? Tem muita gente que procura saber se a pessoa é de Deus e pede a Deus um sinal. Senhor, se for essa pessoa da minha vida, quando eu sair de casa hoje eu preciso ver alguém com a blusa azul. Aí você sai de casa querendo encontrar alguém com a blusa azul. Não é assim que Deus trabalha. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus trabalha com características que vão ser parecidas com a sua ou com aquilo que você espera. Por exemplo, quando você está perto dessa pessoa, você tem paz? Essa pessoa te aproxima ou te afasta de Deus? Quando você está com ela, o papo flui, vocês passam tempo juntos, tem assunto, isso é importante. Uma coisa muito importante, gente, os seus pais aprovam. Mãe e pai, gente, tem um radar para coisa ruim, então escuta eles. E por fim, os planos de vocês para o futuro são parecidos? É assim que você vai saber se é ou não a pessoa certa para a tua vida. Deus trabalha através de características e Ele deu a opção para você escolher a pessoa que tem as características que você mais quer para a tua vida. Legal, né? Uma outra questão é a seguinte: pastor, já sei, encontrei a pessoa certa, agora eu tenho um problema, como é que eu faço para chegar nessa pessoa? Gente, isso aí é muito legal. Gera uma ansiedade, né? Mas olha, se você encontrou a pessoa certa, você precisa dar sinais para ela. Pastor, mas o que eu faço? Eu estou fazendo uma amizade com a pessoa. A amizade é muito importante, porque é na amizade que você vai ver as características. Se as características dela têm a ver com aquilo que você espera para a sua vida sentimental. Mas cuidado com a friend zone. O que é a friend zone? É aquele momento que você virou tão amigo que a pessoa já te olha como um irmão. Ela diz para você assim, olha, eu te amo em Cristo. E aí vai tudo por água abaixo, né? Só que você precisa ter uma amizade intencional. Alguns chegam e dizem assim, mas pastor, é meu amigo, é minha amiga. Eu tenho medo de estragar a nossa amizade. Então deixa eu te dizer uma coisa, de um jeito ou de outro, essa amizade vai sofrer alterações lá na frente. Porque se você não chegar, outra pessoa vai se aproximar dessa pessoa que você gosta. E aí vai mudar de todo jeito, pelo menos um pouco. Então não tenha medo não, se aproxime. É melhor você chegar e tomar um fora do que ficar nessa angústia de saber se a pessoa gosta ou não de você, gente. Para de sofrer. E tem uma frase que diz assim, que a dor do arrependimento demora mais a curar do que a dor do fracasso. Então é melhor você tentar do que viver arrependido depois. Gostou das dicas? Tem uma frase que diz assim, se você quer ser um bom par, precisa ser antes um bom ímpar. Entendeu? Por isso eu deixei o mais importante para o final. A palavra de Deus. Eu quero ler um verso da Bíblia com você. Isaías 30, 21, que diz assim, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás por trás de ti uma voz dizendo, o caminho é esse, andai por ele. A palavra de Deus é fantástica e nesse verso Deus está dizendo assim, quando você tiver dúvida se é para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz dizendo, o caminho é esse, andai por ele. Claro que você também pode aplicar isso para a sua vida sentimental. Quando você tiver com dúvida se essa é a pessoa certa,
você tem que perguntar para o Senhor: Senhor, eu devo insistir? Eu devo investir? Ou eu devo desistir? E a promessa bíblica é que Deus vai te guiar, porque esse é um assunto importante para Ele também. Então confia na direção do Senhor, peça a Ele orientação. Na dúvida, sempre consulte o Senhor. Ou melhor, consulte ao Senhor antes mesmo que venha a dúvida. E eu tenho certeza que você vai fazer boas escolhas e vai se preparar para encontrar o amor da tua vida. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, mas esse foi só o nosso primeiro episódio, hein? No mês de junho a gente continua aqui, semana que vem eu te espero e a gente vai avançar um pouquinho mais nessa linha do tempo do amor. Aí, pastor Gustavo, muito obrigada, bom. Gratidão por senhor ter se deslocado, né, até aqui, a TV Novo Tempo, a Yasmin que produziu esse quadro que ficou ótimo, maravilhoso, quem editou, fez essa vinheta, adorei a vinheta, então Ficou muito legal. toda a muito equipe legal. tá de parabéns, foi a Rízia. Beijinhos pra você, viu, Rízia? E é o seguinte, semanalmente vamos exibir aqui esse episódio a cada sexta-feira, né, produção? É isso? Tô certa? Então, na próxima sexta-feira, nós vamos ter o segundo episódio dessa linha do tempo do amor. Não, e ele explica de uma maneira tão... Ele é demais. Pra aprender, assim, tá tão perto da gente, com essas dicas, tudo fica tão mais claro, tão mais claro. Gostei pra caramba, viu? Gostei bastante. Gostei Pastor bastante. Gustavo é top. Sexta-feira que vem tem mais então, viu, pessoal? E até mesmo nessa questão, falando sobre o namoro, tudo, a gente pode até meio que também entrar com relação a finanças nisso, né? Pode, Veridiano, no namoro, já discutir Claro. finança 2? Quem paga a conta, se é dividir, se não vai, a partir daí já estabeleceu Se a pessoa começa. controla ou não ali, tudo. Gente, esse negócio, não gosto, Esse não comecinho. gosto nem de lembrar que dá até um trem ruim, porque todo começo de namoro você nunca sabe, assim, muito, né? E quando se trata de dinheiro, é mais uma questão que você não sabe se você oferece para dividir, se ele paga tudo, se você paga tudo, a gente está um pouco mais moderno, né? Sim. Conversar é sempre um caminho. Tem que ter, porque senão, por exemplo, uma situação que é muito comum, um ganha muito mais do que o outro. E aí, quem ganha mais quer ir nos restaurantes mais caros, quer ter experiências mais caras e quer dividir igual. Não faz sentido. Ou vocês dividem proporcionalmente, ou a pessoa que quer ir num lugar mais caro pode, né, pagar essa saída, por exemplo. Então tem que conversar, porque senão a pessoa que ganha menos vai tentar acompanhar a pessoa que ganha mais, fica mais difícil. E né? vai todo o salário aí, só Exato. no passeio de fim de semana. As conversas são diferentes, mas precisam existir. Porque senão, eu estou entrando em dívida, já atendi pessoas que faziam isso. Estou entrando em dívida porque todo final de semana meu namorado quer sair no restaurante mais caro, ele não gosta de ir num lugar mais simples, e aí fico endividada. Tem que conversar sobre isso, né? Não dá para continuar dessa forma. Imagina no casamento. Quero nem imaginar. Então é isso, né, gente? No namoro já dá para ir aparando umas arestas que vai tornar realmente o casamento bem mais fluido. E vamos então à sua participação aí de casa. Quem tá chegando aqui pra gente? Vamos ver qual é a dúvida. Anônimo. Eu tenho 2 filhos. Sou viúva e recebo um salário mínimo por mês. O problema é que esse valor não dá para as despesas do mês inteiro. Eu não sei se é uma má administração. Preciso de ajuda. Sim, é uma má administração. Claro que quando você ganha um salário mínimo, as suas opções são mais escassas. Então, também tem a ver que o seu salário é muito pouco. Então, mas também não dá para você extrapolar sempre, todo mês por causa disso, porque a dívida vem, a conta vem. Então, às vezes, até as filhos ou filhas, não lembro agora, são prejudicados por causa disso, né? Então, tem que ter uma administração exata desse salário. Se o recurso está escasso, tem que organizar de alguma forma também. A gente está até conversando aqui um pouco nos bastidores que o grande segredo do planejamento financeiro é o teto de gastos. Se você pode gastar no máximo R$200 com lazer, é esse máximo que você vai pôr. Eu sei que quando a gente é mãe, a gente quer dar um agrado para os filhos, quer falar sim, mas esse sim que você fala, você abre mão no futuro de algo muito melhor para elas. Então, às vezes falar não era muito importante agora, para no futuro vocês terem alguma coisa melhor. Muito legal a sua colocação, Veridiana. Acho que a gente até pode colocar aqui nesse momento que a gente conversava nos bastidores, né? A gente está falando sobre uma administração a 2, você deu uma orientação sobre cada um ter o seu dinheiro individual para gastar conforme achar melhor, sem necessariamente dar satisfação. Quando tem filhos, a gente deve tirar
dividir essa grana, né, que vai sobrar ali em 3, em 4, em 5, para que quando precisar comprar alguma coisa para aquele filho específico, ele tenha uma reserva? O ideal, quando tem mais de um filho, é fazer o planejamento dos filhos. Então, quando a gente faz o planejamento financeiro, normalmente as pessoas fazem o quê? Gasta, paga as contas e vive com o que sobra e tenta depois guardar um dinheiro. Não é assim que as coisas deveriam funcionar. Então, para os filhos, para o lazer, para os restaurantes, para a autonomia de cada um, qual é o máximo que você pode colocar em cada um deles? Então, tem o pote, digamos assim, dos filhos, tem a autonomia do casal, tem do lazer, tem tudo isso separado. E isso tem que ser estipulado quando o mês começa. Porque se você tenta fazer isso no meio do mês, já foi um dinheiro que você nem viu e aí o planejamento já não dá certo. E se tiver muita dificuldade, tem uma coisa bem básica e simples que eu acho legal. É botar no envelope mesmo, entendeu? Real. Entendeu? Se não tá dando para fazer planilha e nem pelo banco, né, Veridiana? Pega o dinheiro, tá lá, R$1.000 que ganha, separa em envelopes. Isso é para isso, isso é para isso, é para aquilo, é para aquilo. Esse não tem jeito, né? Vai funcionar de alguma forma. Sim, e é o método que a gente realmente usa nas finanças pessoais, isso dos envelopes. É o método dos envelopes de verdade. Inclusive, ontem eu fiz uma consultoria que eu usei isso. É mesmo? E também era uma mãe que me contratou, é casada, tem um filho pequeno, o filho tem ficado muito doente. Então, precisou, de alguma maneira, não extrapolar esses gastos com o lazer que eles estavam extrapolando para compensar o lado ruim que estava tendo. Eu falei, então, você vai sacar tantos reais, coloca no envelope, só pode tirar daí. Não pode tirar de nenhum outro lugar. E funciona muito. Engraçado, às vezes a pessoa pode pensar, Olha, nossa... eu falei uma coisa que fiquei até... É isso aí, parabéns. É porque quando eu era novinha, né? Assim, que não tinha muita tecnologia, fisicamente funcionava. Tá vendo? É engraçado que pode até se pensar, mas é tão simples, imagina pegar no envelope assim, hoje a gente nem vive mais assim, mas acaba assim educando. Eu sei o que tem ali, eu sei qual é a minha realidade, se eu vou poder fazer aquilo ou não, vou ter que pensar, bom, vou gastar com aquilo, vou gastar com aquilo, enfim, vou ter que planejar de algum jeito ali, porque o envelope tá ali, não vai mentir para mim como é que tá a minha realidade. Exato. E educação financeira é isso, porque a parte matemática é matemática básica, é soma de mais e menos. Isso é fácil, todo mundo consegue fazer. Mas se fosse tão fácil assim, não teríamos endividados, não é mesmo? Porque é o hábito, é o comportamento que você tem com o dinheiro. Então, ok, você sabe que no máximo, por exemplo, você pode gastar R$1.000 no mês. Por que você extrapola se você sabe que o resultado seria negativo se você gastar mais do que isso? Porque é comportamento. Educação financeira é você aprender esse comportamento que você tem e quais são as melhores decisões que você pode ter para usar o dinheiro como ferramenta. Porque o dinheiro é uma ferramenta para você comprar coisas, para ter conforto para sua família, para comprar a sua casa, para viajar, aproveitar a vida. Então, isso é educação financeira. Não é apenas a planilha, digamos assim. A planilha é uma ajuda que a gente tem. Olha, gostei disso. O negócio é profundo, tá, gente? Olha, bem de dentro. Vamos colocar aqui na telinha mais uma interação. Vamos ver quem é. Consegue ler aí, Lucas? Com certeza. E essa veio da Angola, veio de longe, hein? E veio anônimo, não tem problema nenhum. Obrigado por mandar assim mesmo. Eu e o meu marido temos uma renda estável. Para nós angolanos temos um bom salário. Mas meu marido gasta demais. Já falei com ele para termos uma conta conjunta e fazermos a poupança juntos. Eu ganho mais e também acabo cobrindo quase parte das despesas. Quando nossos filhos estão doentes, ele nunca tem dinheiro e eu acabo pagando tudo. O que fazer para ajudá-lo e entender que precisamos contar com imprevistos e precisamos crescer financeiramente? Nossa, quando eu fiz minha formação em educador financeiro, tinha uma educadora financeira da Angola lá. Uma mulher incrível, assim. Então, Marta é o nome dela. Eu sempre lembro dela porque quando ela estava na formação, ela queria ensinar os angolanos a fazer isso. Então, enfim, me lembrou muito dela. O diálogo. Então, a gente estava até falando sobre isso na nossa dinâmica, né? Começa a conversar sobre dinheiro nos sonhos. Porque se você começa a falar sobre imprevistos é algo ruim, é desconfortável de falar. A gente quer fugir disso, né? Não é algo legal de se conversar. Então, se você começa falando dos sonhos, do crescimento financeiro, da possibilidade que vocês terão de comprar uma casa, enfim, dos sonhos de vocês individuais, fica mais fácil a conversa.
E aí, para que tudo funcione, vamos supor que vocês querem comprar uma casa. Se esse objetivo, no meio do caminho, pode acontecer qualquer coisa que vai prejudicar esse objetivo. Então, se a nossa meta é comprar essa casa, agora a gente tem que cuidar das finanças, ter cuidado com os imprevistos para que essa casa não seja prejudicada. Gente, gostei disso. Gostei, porque é uma forma inteligente e sagaz de puxar para o assunto de finanças, talvez, que o outro cônjuge não queira, né? Não vamos sonhar, mas olha, lembrando que, né, precisamos dos... Exato. Entendeu? Coloca ele numa situação incrível, maravilhosa, mas para já organizar e fazer aparar umas arestinhas ali, né? É porque dinheiro é tabu. Se a gente começa a falar de um assunto que é muito tabu, e normalmente quando é assim, você só fala para reclamar, meu chefe é chato, meu salário não tá dando, não sei o quê, tá acontecendo um monte de coisa. Exatamente. Todo mundo reclama de dinheiro, mas falar das coisas boas é mais desconfortável. Então, se você... Coisas boas de ganhar aumento, enfim. Se você começa por aí com alguém que você confia, fica muito mais fácil. Ai, Veridiana, que ótimo esse seu conselho. Olha, já fiz 1000 sinapses na minha cabeça aqui de coisinhas que eu já posso levar para casa. Muito obrigada pela sua participação no Entre Família, foi sensacional. Eu que agradeço, gente, pelo convite. É um prazer ter você aqui, te aprendi tanto, né? Aprendi bastante, aprendeu tem bastante. pessoal de casa também curtiu bastante. E as redes sociais já está aparecendo aqui também na tela para você conseguir acompanhar um pouco mais do trabalho dela. Só acompanhar, corre lá, seguir um pouco mais da Veridiana. Obrigado. Estamos chegando ao final do programa, passou super rápido, o tema tão gostoso, tão bom discutir, assim, a gente aprender bastante. Mas em seguida tem Vida e Saúde, né, Suzane? Tem Vida e Saúde chegando, não se desconecte aqui da TV Novo Tempo, tá bom? Vida e Saúde coladinho e na segunda-feira a gente se encontra por aqui, tá? A gente vai trazer o tema Eu Amo o que eu faço. Mas e aí, porque você ama o que você faz? Vai gastar todo o tempo e sua energia nisso? E as outras coisas da sua vida? Como equilibrar trabalho e vida pessoal? É isso que vamos abordar na segunda-feira, às 2h30 da tarde, ao vivo aqui no Entre Família. Isso aqui vai acabar atrapalhando tudo, você vai acabar fazendo muito o que você gosta, vai deixar outras coisas de lado, tudo, e aí? É, porque às vezes a pessoa mergulha, né? Se perde, hein? Obrigada, Luquinhas, por me acompanhar Prazerzaço, aqui, viu? Sempre Valeu. muito bom estar por aqui, aprender bastante. Obrigado por estar ligadinho com a gente aqui. Sempre um prazer estar com vocês aqui, de verdade, viu? É isso, gente. Bom fim de semana, um beijão pra você. Aproveite. Até mais, tchau, tchau. Bom final de semana e até uma próxima, viu? Tchau, tchau.